Olá, nós hoje vamos dar início à série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Por mais que sejam 3 capítulos, o Sermão do Monte é impossível que a gente fale dele em 3 vídeos. Primeiro, porque nós fazemos vídeos curtos. E segundo, que são 3 capítulos recheados de informações. Então, eu não vou correr. Porque eu quero que a gente aproveite o máximo o que Jesus tem a nos dizer no Sermão da Montanha. Hoje nós vamos do versículo 1 até o versículo 16, ok? Segura na cadeira aí, pega a pipoca e acompanha aí. O versículo 1, que é o importante aqui, o primeiro e o segundo, que depois os outros a gente vai destrinchar, vai dar a noção do que Jesus está dizendo, né? Vendo as multidões. Isso é importante. Jesus não está olhando um aglomerado de pessoas dizendo há uma multidão. Né? Normalmente a gente fala assim, nossa, passei por uma multidão. Ou seja, quando a gente fala em multidão, nós estamos pensando em um monte de pessoas juntas. Mas Jesus não está olhando, porque ele está dizendo, vendo as multidões. Perceba que e não é um negócio assim, é porque tem bastante gente aqui, bastante gente ali, bastante gente lá. Não, essas multidões meio que estão juntas. Pode ter uma certa separação, sim, mas Jesus está olhando toda essa grande multidão e enxergando dentro dessa multidão, multidões, pessoas com algum déficit, pessoas necessitadas de alguma coisa. E aí Jesus sobe aos montes. E aí ele se assenta. Seus discípulos aproximam-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: primeiro, que cena maravilhosa é ouvir a voz de Deus de uma montanha. Você lembra isso nas Escrituras Sagradas? Com certeza sim. Sinai, Moisés sobe no Monte Sinai, ouve a voz de Deus e traz a Torá, aquilo que iria guiar o povo por toda a sua vida. Moisés ouve Deus e transmite as palavras de Deus ao povo. Mas agora nós temos o próprio Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, o escolhido, sobre o monte, anunciando as palavras de Deus, anunciando as suas palavras, anunciando aquilo que Deus de fato queria dizer. Mas no primeiro momento, eu gostaria de mexer um pouco na nossa tradução. E aí eu chamo para a nossa conversa o André Chorak, porque o André Chorak, ele vai traduzir, né, o hebraico, a palavra bem-aventurado, Ashirei. E é interessante porque todas as traduções vai dizer que é bem-aventurado, que tem aquela ideia de feliz. Então, se você não leu como bem-aventurado na sua Bíblia, você já leu como feliz. Feliz é aquele. Só que o André Chorak, quando ele vai na raiz da palavra, ele pega uma outra palavra que é parecida. Para nós seríamos assim, pão, padeiro, padaria, tem a ver. Então ele pega essa associação e uma palavra perto de Ashirei, que é Ashur, né, que seria o pão, para padaria. Então Ashur deveria sair a palavra Ashirei. Ashur é a palavra pé. Então ele traduz Ashirei, ou no caso do grego Makarios, como em marcha. E isso para mim é emblemático demais, porque em marcha não significa que você está andando. Quem está em marcha significa que é como um exército. Porque nós pertencemos ao exército de Deus vivos. Nós marchamos e por trás de nós tem uma bandeira, a bandeira do reino dos céus. Nós servimos a um rei, o Messias chegou e nós estamos em marcha. Nós estamos prontos para aquilo que o Messias vai nos ensinar, para aquilo que Ele está nos chamando, Ele está nos preparando para a grande batalha, a batalha de anunciar o reino dos céus. Nós somos arautos do reino, nós somos anunciadores, pessoas que têm essa grande oportunidade e privilégio de anunciar as boas novas de Deus. Então troca
bem-aventurado, troca feliz pela palavra em marcha. Ok? E é muito interessante porque agora que a gente já pegou esse em marcha, né, eu até gosto de uma outra tradução, mas eu vou usar essa do Chorak, em marcha, nós vamos entender agora quem é esse pessoal que está em marcha. E ele começa, os pobres, depois os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, essa justiça de Jesus, óbvio. E então muita gente pega esse princípio e diz o quê? Então, para você estar em marcha, para você fazer parte do reino dos céus, eis o gabarito. Você é um pobre? Você é um chorão? Você é um humilde? E aí eu chamo um outro teólogo para a nossa conversa, que é o Dallas Willard, que ele vai interpretar isso de uma forma que eu achei fantástica, que eu nunca tinha ouvido até então, né, 2008 mais ou menos, e até hoje eu não ouvi ninguém pregando sobre isso, e é por isso que eu trago, porque eu acho isso fantástico, e as pessoas, a gente não lê tanto, né, e por isso que você não ouve tanto sermão com essas informações, ainda que não sejam tão novas assim, mas eu sei que é nova para um montão de gente. Mas essa interpretação eu achei fantástica. Isso, Jesus está olhando a multidão, as multidões, e separando multidões de multidões. Então tem uma multidão aqui que são pobres. E ser pobre, nesse contexto, não é uma qualidade. E entenda que quando eu digo isso, eu não quero dizer que ser rico é uma qualidade. E que ser pobre é algo que você deve se envergonhar e o que você está aquém de Deus por ser pobre. Não é essa a ideia. Mas quem é o pobre que Jesus anuncia? E aí eu vou pegar o esboço aqui porque está longe, eu estou cego, não peguei o óculos ainda. Mas aqui os pobres são aqueles despossuídos, falidos, seja por Roma ou seja pela contingência da vida. Lembra que Roma chegou e ele invadiu Israel, e não só invadiu Israel, mas ele oprimiu Israel e oprime, então as pessoas vão ficando pobres. Então essa multidão que Jesus está identificando de pobre, ok? Não é pobre, por exemplo, como eu, que não tenho dinheiro para viajar o tempo todo, ou uma vez por ano, né? Não é esse tipo de pobre mais comum que nós estamos dizendo. Aqui é aquele pobre que Roma o faliu, ou que de alguma forma ele deixou, né? Ele perdeu as coisas. É essa pessoa que perdeu coisas. O segundo, os que choram. Imagina só se para ser do reino de Jesus nós precisássemos chorar. Seríamos um reino de chorão, né? Não é isso. Mas os que choram são os abandonados. E sempre lembrem Roma. Roma invadiu e Roma matou pessoas. Então tem pessoas que perderam filhos, maridos, mães, esposa. E essas pessoas têm chorado. Ainda que não precisa a lágrima sair, mas por dentro está chorando, angustiada. Aquele sofrimento é demais. Aquele sofrimento está lhe causando tanto incômodo que ela é uma chorona. É alguém que está chorando. É esse tipo de gente que Jesus está se dirigindo. Esse tipo de multidão que Jesus está olhando no meio da multidão. Os humildes. Os humildes aqui tem mais a ver com aqueles humildes que não herdarão o reino dos céus. Não são só tímidos, eles são hesitantes. Deveriam fazer, mas foram tão pressionados, a vida tão os massacrou que eles têm medo. Eles têm medo de agir. São pessoas que preferem pegar o celular e filmar a desgraça do que ir e estender a mão. Tem uma multidão lá assim também, ainda que não tenha celular na mão lá. Mas a ideia é essa. Os que têm fome e sede de justiça. Aqui pode ser, o Dallas Willard vai dizer que os que erraram contra si, né? Ele vai citar o Salmo 51, que Davi entende que ele errou contra si. É um pecado, ele está reconhecendo o pecado. Mas também é aqueles que têm fome e sede de justiça porque foram
tirado a justiça de si. Como quando Roma entra, levou tudo e você ficou sem voz, você não tinha uma justiça. E às vezes você foi até uma justiça e a justiça foi injusta contra você. Há uma multidão aí também. Seguindo, os ímpios de coração, os puros de coração, nada lhes é suficientemente bom, nem eles mesmos. Na verdade, o Das Wilder vai dizer que essas pessoas são os perfeccionistas. Eles têm uma pureza de coração, eles têm uma intenção tão boa, mas ao mesmo tempo eles se cobram tanto que isso acaba sendo algo ruim para eles, é um déficit. É alguém que está aquém, que o tempo todo ele não consegue se encaixar, porque ser perfeccionista é o tempo todo colocar defeito às vezes onde não existe, e o pior, não se contentar com aquilo que tem, que é sempre algo mais perfeito, algo melhor. Então, se você é alguém perfeccionista, sofra comigo. Nós estamos nessa multidão precisando ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Um outro momento, os misericordiosos. Aqui parece, que o Das Wilder não vai ter o que dizer. Aliás, eu pulei os misericordiosos por puro de coração. Os misericordiosos, na verdade, são desprezados pelos astutos. São aquelas pessoas que rapidamente perdoam, mas por rapidamente perdoar, as pessoas acham que elas não se ferem e acabam se aproveitando. Então são pessoas que, por mais misericordiosas que são, no fundo, ela tem as suas feridas não cicatrizadas, porque pessoas estão o tempo todo tratando elas de um jeito ruim. Os pacificadores, e eu acho isso muito interessante, porque quem é pacificador é um intrometido. Não tem como você tentar levar paz se você não se intrometer. E toda vez que você se intromete, você é tratado de maneira hostil. Se você já tentou separar uma briga de marido e mulher, você sabe que depois eles voltam e você fica como o ruim da história. É por isso que é o ditado, em briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher. Porque é essa a ideia. Os pacificadores são aqueles que tentam de toda forma pacificar e acabam ganhando mais hostilidade dos outros do que o olhar de falar, poxa, ele está tentando apartar, ele está tentando ajudar, ele está tentando trazer paz. Eu sei que eu estou falando pode ser que você esteja nessa multidão e eu sei que quanto isso dói em você. Perseguidos por causa da justiça. Esse tipo de pessoa também são quase os profetas, porque eles não se vendem, eles preferem ser tocados pelo mal do que ser influenciados pelo mal. Eles não conseguem ver uma injustiça, eles falam, porque para eles não dá. A justiça tem que ser feita e essas pessoas sofrem. Isso acaba sendo um déficit, porque o ser que quer muita justiça, às vezes passa dos limites, dos seus próprios limites, e acaba se ferindo e ferindo quem está próximo de si. Então esses são os perseguidos por causa da justiça de Jesus, porque isso significa ir contra a correnteza, contra os poderes malignos. Eu não sei nem quanto tempo tem aqui. Ok, 13 minutos. Mas nós dissemos que estão em marcha. Jesus está dizendo, estão em marcha, estão a caminho do reino dos céus. Todos esses aqui, mas não é porque eles são dessa forma, não é porque eles são pobres, são humildes, são chorões, não é essa qualidade que os colocam na marcha do reino. Porque se fosse assim, os cristãos deveriam ser os mais tristes do mundo. Nós deveríamos ser os mais sofridos e sofríveis do mundo. Mas o versículo continua: se você é um pobre, como eu relatei, você está a caminho porque o reino dos céus Deus deu a vocês. Se você é um chorão, você está a caminho porque você será consolado. Porque essa é a ideia, que na caminhada, se você é um pobre, Deus está dando para você o reino. Se na caminhada você que está chorando interiormente,
você será consolado. Na caminhada, os humildes, eles terão a terra por herança. Na caminhada, os que têm fome e sede de justiça, na caminhada serão satisfeitos. Nessa marcha, né? Na caminhada, nessa marcha para o reino dos céus. Os misericordiosos, na marcha, obterão misericórdia. Na marcha, os puros de coração verão a Deus. Na marcha, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Na marcha, os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Deles é o reino de Deus. Então, o final... Ou seja, é que na marcha Deus vai trazer o bálsamo, o alívio para as nossas feridas. Então não importa em que multidão você se encontra. Não importa se de repente, eu estou numa outra multidão, Flávio, que você não citou aí. Possivelmente está dentro dessa multidão, mas não dá para abranger, né? Porque seria uma meia hora para cada característica aqui, a gente não tem esse tempo, mas... Mesmo assim, na marcha do reino dos céus, na marcha para o reino dos céus, os céus tocam a sua ferida e você é transformado. Por isso que o reino dos céus é um reino de transformação. Não há o que você passe ou esteja passando. Se você estiver em marcha, o reino dos céus não pode tocar. Se você, por mais sofrido que seja a sua situação, por mais difícil que seja, se põe em marcha, porque na marcha o reino dos céus tocará a sua ferida e você se sentirá satisfeito, pleno. Isso é prosperidade. É que quando na minha enfermidade, na minha ferida, o reino dos céus toca e me cura, toca e me sara, toca e me liberta para uma vida leve, uma vida com Jesus, uma vida em marcha para o reino dos céus, para o reino de Deus. Mas vamos continuar rapidinho, porque se você é tocado pelo reino dos céus, você está em marcha, não importa que multidão você estava, porque você está em marcha. E agora você faz parte da multidão que está em marcha para o reino dos céus e que está sendo tocado pelo reino dos céus. O que você é agora? Você é sal da terra. E o que significa ser sal da terra? O que é o sal? O sal naquele contexto era aquilo que preservava uma carne de apodrecer, então tem a ver com integridade. Quer dizer que quando você se põe a caminho do reino dos céus, você deixou a sua ferida, porque o reino dos céus está curando você, e curando você é alguém íntegro, alguém que não abandona os seus princípios, alguém que entendeu que é mais importante viver com Deus do que viver tentando ser feliz. Por isso que aqui não cabe essa tradução de feliz aqui, não tem a ver. Porque mesmo na nossa dificuldade, nós estamos em marcha. Então ser feliz é só o final, entendeu? Essa tradução é muito futurista, né? Nós seremos felizes, eu não tenho dúvida, mas isso é futurista. Agora é a marcha, e na marcha nós ferimos nossos pés. Na marcha nós vamos enfrentar dificuldades, mas na marcha o reino dos céus vai nos tocando e nos curando para sermos sal da terra, para dar sabor a esse mundo que está perdido, insípido, sem gosto. Nós somos essas pessoas que anunciam o reino dos céus, que traz gostos, que não se rende, e também nós somos luz do mundo. Versículo 14. E luz que clareia, não é a luz que se põe embaixo de uma cama, mas luz que se põe no alto, que se ilumina. E é interessante porque essa luz não é nossa. É porque no caminho e a caminho do reino dos céus, nós estamos sendo tocados. E não só isso, nós recebemos de presente o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que é luz, que joga luz sobre Jesus. Então tudo aquilo que nós fazemos de boas obras, o Espírito Santo está iluminando para mostrar que nós fazemos porque nós estamos marchando por um rei. Aquilo que fazemos mostra que nós temos um rei, e o rei está vivo, e o nome dele é Jesus, o nosso rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
está a caminho, você é sal da terra, você é a luz do mundo, o Espírito está sobre você. Que Deus te abençoe. Vamos para as perguntas? 3 perguntas para você. E essas perguntas eu quero mesmo que você tire um período para uma reflexão mais introspectiva. Converse aí com quem você estiver, super legal. Mas eu quero que você feche a porta do seu quarto e leve essas perguntas com você. E depois ore a Jesus. Porque a primeira pergunta é: você se identificou em qual multidão? Qual é a dor que existe em você? E se você foi curado, de qual dor você foi curado? Uma segunda pergunta, eu acho que eu já fiz as 2 perguntas, né? Mas vamos colocar então. A primeira pergunta é: você se identificou com qual multidão aqui? E aí você compartilha isso. Uma segunda pergunta é se essa ferida ainda está exposta ou se você precisa que Jesus, na caminhada que Jesus, o Espírito Santo, vem te curando. Converse aí. E uma terceira pergunta é: o que impede você de entregar essa ferida a Jesus? Essa pergunta é muito mais no quarto. Você pode dizer, se você tiver confiança em dizer aí no seu grupo de amigos, no seu grupo, na sua família. Mas o importante é: vá para o seu quarto, faça um inventário. Vê se de repente algumas atitudes que você tem não é porque tem algo que está te prendendo. E eu depois eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de vida sobre isso. Sobre uma dor que era uma âncora, não me permitia que eu saia do lugar. Tire essa âncora, jogue fora. Confesse para Jesus, confesse para Deus, arranque essa âncora. Precisa de ajuda? Nos procure, me procure as pessoas que você tem confiança para que você viva uma vida plena com Jesus. Que Deus te abençoe e boas reflexões.